Acesso condicional desempenha um papel central na proteção de recursos e aplicativos críticos da sua empresa. Ele permite que as organizações controlem quem pode efetuar o acesso, a quais recursos se pode efetuar acesso, com base em condições específicas, como localização, tipos de dispositivos e muito mais. O assunto sobre o acesso condicional é muito extenso. Eu tenho aqui no Red Talks, onde eu falei exatamente sobre ele. Então dá uma clicada aqui no card para verificar como conseguir tirar o proveito máximo dessa ferramenta. E o que eu vou falar hoje é justamente uma ferramenta poderosa dentro do acesso condicional. Com ela, podemos verificar quais são as políticas que podem ser trigadas caso um usuário X efetue uma tentativa de acesso Y na sua organização. Ela nos dá a opção de simular inúmeros cenários hipotéticos de acesso para entender como as políticas de acesso se comportariam em situações específicas. E dessa forma, teremos certeza de que as regras realmente estão sendo aplicadas nas condições desejadas. Vamos aqui para o nosso navegador e acessar o portal do Azure. Vamos entrar na parte do acesso condicional, em políticas. Aqui temos todas as políticas criadas em nosso tenant. Essa aqui é a que iremos efetuar um teste hoje. Em si, ela é uma regra que está atribuída para todos os usuários, com alguma exceção. E por que a gente cria essa exceção? Mesmo depois de testar os cenários para a política, é sempre importante ter um usuário na exceção ao ligar a regra. Para se caso surgir algum cenário não pensado, alguma coisa que a gente não testou, você não acabar se trancando para fora do tenant. Então, com esse usuário, você vai conseguir fazer o acesso e desligar essa regra. Aqui no Target, vamos alterar. Vou colocar nenhum filtro, mas vou colocar que a regra só será trigada caso o acesso venha do Teams. Aqui na condição está colocado os IPs que vêm da Rússia e a regra vai bloquear o acesso. Aqui na parte de cima encontramos o What If. Vou deixar aqui na descrição o link para a documentação oficial da Microsoft. Vou selecionar um usuário para o teste. E como preciso testar os acessos vindos da Rússia, precisamos de um IP de lá. E vou colocar aqui o país da Rússia. E agora, cada uma das opções nos dá inúmeras possibilidades e cenários hipotéticos para testarmos. Eu vou testar aqui um usuário vindo do Android, de um navegador, que seja hybrid, e vou setar o nível de perigo tudo para low. O acesso vai vir do Office 365. E vou clicar aqui no What If. Percebo que as regras que irão ser aplicadas para esse cenário são essas. E a regra de bloqueio da Rússia não trigou, pois o acesso não veio do aplicativo que eu setei na regra. Vamos efetuar aqui a alteração do aplicativo para o Teams. E vou alterar também o nível de risco todos para médio. Percebam que as regras que serão aplicadas agora aumentaram. A nossa regra do bloqueio vindo da Rússia trigou com sucesso e apareceu mais uma regra justamente sobre o nível de risco. Aqui nas regras não trigadas, podemos ver que aparecem regras mesmo desligadas. Então isso nos ajuda a ter uma ótima noção do que vai ou não ser trigado nessa política. Essa ferramenta, que muitas vezes é subestimada, fornece uma boa gama de possibilidades de testes. Com o What If, os administradores têm a capacidade de mergulhar nas complexidades das políticas de acesso, visualizando como elas interagem e afetam diferentes grupos de usuários, aplicativos e recursos. Isso não apenas permite uma melhor tomada de decisão, mas também serve como uma ferramenta poderosa de aprendizado, permitindo que as organizações ajustem suas políticas com base em cenários hipotéticos antes que os impactos reais ocorram. Você pode antecipar potenciais vulnerabilidades, identificar áreas de melhoria
e garantir que as suas políticas estejam alinhadas com os objetivos de segurança da sua organização.